Olá, você acaba de dar o play aí em mais um episódio do podcast Ensino A. Meu nome é Joel Lima e sim, eu voltei de férias. Tiveram aí pelo menos 2 episódios, né, anteriores que a professora Viviane tocou aí com os convidados. E agora eu estou de volta. E estou de volta para um episódio internacional, tá? Não é pouca coisa, não. A gente vai falar hoje com Soleiman Dias, que ele tá lá na Coreia do Sul. Daqui a pouco a gente já passa aí a fala para ele se apresentar. E você conhecer um pouco, se você não já conhecer, né? Saber quem ele é e a gente começar aqui a nossa conversa. Mas antes disso, eu queria perguntar para a professora, e aí, professora, o que você está com uma expectativa aqui para esse nosso episódio? Primeiro dizer que estou muito feliz de você ter retornado. Obrigado. Muito feliz. O pessoal aí tava tudo mandando mensagem, dizendo volta, volta. Mentira. Hashtag volta, mentira. Joel. Mas assim, feliz do seu retorno, né? Sempre muito bom dividir essa conversa contigo. Feliz a gente ter o Soleiman aqui conosco, que é uma pessoa muito querida, particularmente por mim. E admiro demais o trabalho dele que ele faz na educação, seja no Brasil ou fora do Brasil, que é o que a gente vai escutar aqui hoje. E é isso. Boas-vindas para quem está nos ouvindo. Espero que todos gostem do episódio de hoje. E antes de passar para o Soleiman, só uma coisinha rapidinha. Eu só queria deixar claro aqui que esse podcast ele é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha, né? E a gente tem um apoio do grupo de comunicação O Povo. Inclusive, a gente está aqui usando o espaço, né? O estúdio de podcast do grupo de comunicação O Povo. Então, aqui a gente queria já deixar o nosso agradecimento. Agradecer o Bruno logo aqui no começo, né? Que é o técnico aqui que faz tudo acontecer. Você não está vendo não, mas você só está vendo a gente. Exato. E ouvindo a gente por causa dele. Exato. Então, já vamos começar, né? Soleiman, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Queria agradecer demais você ter aceitado aí nosso convite. Eu queria dizer para você que nós nos sentimos honrados de ter essa participação internacional aqui com a gente. E eu queria que você agora se apresentasse, dissesse quem é o Soleiman. Tá. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, né? Eu acho que cada momento que a gente tem de poder contar um pouco a nossa história, de poder condividir, né, as nossas conquistas, os desafios que a gente passa todos os dias, eu acho que a gente se engrandece, né, de alguma forma e ajuda o outro a crescer. Então, é sempre, para mim, um momentos oportunos de crescimento pessoal e, obviamente, crescimento em comunidade, né, como essa comunidade planetária que agora a gente faz parte. Verdade. Agradeço particularmente a professora Viviane que há séculos não a vejo pessoalmente, mas acompanho de perto através da mídia social, né, o trabalho fantástico que ela faz. Eu acho que, e agora ter a chance de participar, de certa forma, mais diretamente, apesar de indiretamente não estar presente, né, no momento, mas a gente não deixa de poder estar junto, né, virtualmente nesse momento. E ao Joel que vai mediar, que vai ajudar aí o nosso momento. Então, para me apresentar, né? Então, muito, muito rapidamente, é uma história, talvez, assim, que seria longa demais se tempo existisse, né, para a gente contar de onde veio, mas sou de Fortaleza, nasci aí, e aí fiquei até mais ou menos a faculdade. Quando eu fui embora, eu desde pequeno, né, eu digo sempre que eu comecei a minha primeira aula foi aos 3 anos de idade, quando eu dei aula para as pedras e coqueiro lá de casa. E foi a minha paixão, foi essa sempre a minha grande, acho que a grande alegria que eu sinto de poder, né, entrar na sala de aula, conversar com os alunos. E vai ser para sempre, eu acredito, essa minha ligação com a educação, né? Eu tenho um amigo, viu, Soleiman, que diz assim, evite o primeiro giz. Exato. Eu, na realidade, então, naquela primeira aula não tinha o giz, né? Porque era ao ar livre, mas eu muito seriamente, aos 3 anos de idade, acredito que cheguei a dar minhas primeiras aulas, né? Acho que foi um ano de lições dadas, né, às pedras e coqueiros. Mas foi assim, eu sempre achei que Fortaleza era muito pequena. Para mim, o Brasil era pequeno, para mim é um país tão gigantesco como é. Para aquilo que eu queria fazer, a paixão pela educação me fez descobrir o mundo,
né, pela leitura. Meu pai, ávido leitor e escritor, Sim. né? Então ele me fez, assim, digamos, admirar esse mundo das letras e quando a gente lê, a gente viaja, né? Então eu sempre viajei muito nos livros e já comecei a descobrir esse mundo fora, né, do nosso país, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, e obviamente pensar em sair do país, né? Então eu sempre achei que esse seria o meu caminho e lutei muito para que isso acontecesse e muito cedo fui embora, achando que realmente não voltaria, né? Eu nunca digo nunca, né? Então a gente fica sempre, a cada ano, para mim foi um sempre. Eu, quando cheguei aqui na Coreia, né, há mais de 2 décadas atrás, eu achei que era por um período que eu ia voltar para os Estados Unidos, onde eu estava, né, antes, mas um ano depois outro, e quando a gente passa 10, 15, 20, 22 anos, a gente passa a achar que esse mundo tão diferente do nosso é o nosso. Engraçado. Né? Então, no momento, quando a gente sonha na língua, quando a gente, né, sem querer, acaba falando alguma coisa na outra língua e se comporta de uma forma, né, vou ao Brasil, tento ir agora a pandemia não ajudou, mas Sim. de ir pelo menos uma vez ou 2 vezes ao ano, e às vezes eu me descubro me comportando como se fosse um coreano nas tantas diferenças de comportamento do dia a dia, né, que aqui vocês podem imaginar. Sim. E eu aí, quando eu vou, às vezes, sem querer, por conta da tentativa que eu fiz há 22 anos atrás de realmente me imergir nessa cultura, que eu acho que é o grande segredo do sucesso de uma vida no exterior. Que bacana. Nossa, eu fico assim tão assim, emocionada de te escutar, e você disse uma coisa que é fantástica. É quando eu sonho na língua. Isso aí deve ser, assim, é muito interessante, né, essa observação que ele fez. Tem vários estudos, inclusive, sobre isso, né? Bacana. O bilingualismo, né? O multilingualismo, que você passa a pensar e, às vezes, a sonhar, né? Eu crio muitas palavras nos meus sonhos, às vezes em português, às vezes em inglês e às vezes em coreano. Nossa Senhora! Você passa a criar é como se fosse realmente uma parte do cérebro dedicada a essa outra realidade, né, que a gente... E que isso só vem de uma imersão, quando você faz realmente uma imersão cultural, imersão linguística, né, numa outra cultura. Você não está a passeio. Diga, Jael. Você fala quantas línguas, Soleiman? Olha, se eu falasse todas as línguas que eu estudei, seriam 11. 11, né? Eu nunca tive uma bola, e me lembro que eu acho que eu andei de bicicleta de alguém, mas eu nunca tive uma bicicleta também. Então, eu tinha livros, eu só tinha livros. E com muita alegria. Eu sempre curtia muito. Lá em casa nunca faltou realmente livro, né? Foi uma paixão que meus pais passaram para os filhos, de ler, de aprender, de estudar. O pai do Soleiman, Ivonildo Dias, ele montava bibliotecas em cidades. Né? Ele montou uma biblioteca na cidade que ele nasceu. E imagina a casa de vocês, né? Era uma biblioteca, com certeza. Era né? uma biblioteca. Eu cresci, o que eu falo sempre, um dos meus quartos preferidos na casa era a biblioteca, que ele tinha lá, né? Tudo explicado, então, né? E aí, Soleiman, você falou que, se eu não me engano, na graduação, você saiu do país. O que aconteceu? Eu fui fazer mestrado fora, né? Na verdade, eu passei um ano fora durante a graduação e voltei para o Brasil para terminar, porque eu queria apressar para poder fazer o mestrado fora, e foi assim que eu fiz, né? E já fui fazer o mestrado em educação, e no dia praticamente da minha formatura no mestrado, a minha orientadora, no caso, me convidou para uma experiência que geralmente faz parte, como era educação internacional, de ir para um país fora dos Estados Unidos. Primeiro era a China, mas para quem lembra o que era a China em 99, não era a China de hoje. Sim. Então era outra realidade, mas eu já tinha muito contato com a Coreia. Sim. E perguntei se tinha alguma possibilidade de fazer essa experiência aqui, e vim para passar um ano e depois voltar. Era uma experiência, né? Era uma experiência de um ano que se transformou em 22. Então você foi daqui do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a Coreia do Sul. Bacana. E hoje, o que você está fazendo por aí profissionalmente? Então,
Boa pergunta. Eu não estou mais em sala de aula, né, que era a minha paixão, né, mas eu continuo na direção de uma escola, é uma escola internacional. Eu vi construir uma cidade. Então, a cidade, eu esperei praticamente 10 anos para uma cidade, mas se vocês conhecem mais, talvez, Dubai, né, uma cidade Sim. construída sob o mar. Aqui também, uma cidade, a cidade mais verde do mundo, é a cidade, o maior projeto urbano do mundo, é a cidade com mais sustentabilidade do mundo, é uma zona Que franca, é um projeto. cidade é essa, Soleiman? Se você, a Coreia é uma península, né? Uhum. Sim. Então, ela do lado ah, leste, ela é o Japão, né? São as ilhas, e do lado oeste seria a China, né? Então, no lado oeste, né? Na costa oeste, foi acrescentado esse pedaço de terra, né, que é onde eu moro, foi aterrado, é um aterro, que é o maior projeto, né, de aterro do mundo, e durante 10 anos eles foram aterrando, 24 horas, e se transformou numa enorme cidade, que pena não dá para ver, mas eu moro num complexo de apartamentos, né, de Tá. arranha-céus, espetacular, assim, eu moro num sonho, eu vi o sonho nascer, eu participei Legal. do projeto do sonho, e dentro do sonho, por ser na Coreia, onde tudo, a prioridade é sempre a educação, as escolas é o centro de qualquer projeto, de qualquer ideia, de qualquer política, né, de planejamento urbano. Então, as escolas é sempre no centro da cidade. Então, a minha escola, que fica a poucos quarteirões de onde eu moro, é bem no centro, né, da cidade. E então eu esperei a escola ser construída, a cidade ser construída, a escola ser construída e faço parte da direção da escola. Somos 5 diretores. Como é o nome da cidade que você mora hoje? Cidade Songdo, Som- Songdo. Sondô. Do em coreano significa ilha. Song é Pinheiros. Então seria a Ilha dos Ilha dos Pinheiros, né? Pinheiros, Sondô. Mas é uma cidade. Depois pesquisem, porque vale a Sim. pena viajar no sonho, né? Há mais ou menos 15 anos atrás eu vi uma imagem, um vídeo de computação gráfica mostrando o que seria a cidade. Sim. Eu vi nascer cada rua dessa imaginação, né, gráfica, aquilo que se tornou de ousados engenheiros e arquitetos essa grande maravilha que é a cidade de hoje. Quem conhece Gangnam Style deve lembrar de algumas cenas, né, em locais bem futurísticos, e foi muito filme, muita novela coreana é filmada aqui. Olha que legal. Entendi. É. Então a gente já entendeu quem é o Soleiman, onde é que ele tá. E aí eu queria passar para essa questão educacional que você até já tocou. Eu vi uma participação que você teve num programa do Luciano Huck e chamou muito a nossa atenção, não foi, professora? A questão do índice de retenção escolar que você tem. Se eu não me engano, você falou lá em 98%. Isso é extraordinário para a nossa realidade. Isso. Mas eu queria saber como é que isso é possível? O que é feito intencionalmente para que a gente tenha esse resultado tão bom? Eu acredito que eu falei isso na entrevista, a gente tenta compartilhar muito essa realidade. Inclusive, eu tenho muito cuidado quando eu falo com outras realidades, não somente com o Brasil, mas outros países, porque às vezes parece é um contexto tão diferente. Sim. E aí você começa a justificar, mas isso no Brasil seria impossível, porque isso não daria aqui, porque... Então, eu tento pensar nas estruturas que a sociedade, né, de certa forma, criou para que essas realidades acontecessem, porque não existe nada com milagre, né? Nada Não. foi por acaso, nenhum projeto foi copiado, né? A gente pode adaptar algumas coisas, aquilo que deu certo, mas tem muita coisa que faz parte dessa realidade de sucesso que a Coreia teve na história. Eu acho que é bom lembrar, para quem não sabe, da devastação que aconteceu aqui depois das guerras, né, da Isso. ocupação japonesa, que foi super atroz, muito pior do que a violência que foi, da maldade que o nazismo causou, ou a realidade
genocídio no Camboja e tantas outras realidades que a gente atravessa hoje em dia. Mas aqui também foi um país devastado, né? Em que em pouquíssimo tempo, dentre os que a gente chama de tigres asiáticos, né? Hong Kong, Taiwan, Singapura, a Coreia foi a mais rápida. E esse milagre, que não é milagre nenhum, né, aconteceu por conta realmente do investimento pesadíssimo na educação. E desculpa, só te interrompendo rapidinho. Eu não respondi a tua pergunta, né? Assim, não, com relação... mas você volta. Só para nesse ponto aí. A Coreia do Sul ela foi invadida pelo Japão, assim, teve a ocupação do Japão. Antes disso, né, teve Império Otomano, né, os mongóis vieram, depois os chineses, depois os japoneses. Os japoneses ficaram aqui por décadas, né? Então foi muito tempo de ocupação. O Japão ele foi muito pior do que o nazismo, por exemplo. Então, a gente não estuda isso, né, no Brasil. Não. Mas foi realmente, com exceção daqueles que realmente têm interesse de estudar, né, um pouco especificamente essas questões. Solimãs, a gente está tão aquém que a gente não estuda nem a história do próprio Brasil. Só para um parênteses, só um parênteses. E aí teve também as guerras, não foi? Das Coreias? Teve a Guerra da Coreia, né, de 50 a 53, que o país acabou sendo dividido, né, ainda é o único país completamente dividido do mundo. E, claro, né, foi paupérrimo, né, depois de tanta coisa, de tanta desgraças históricas que aconteceram. Claro que muitos países do mundo passaram por coisas parecidas, mas foi uma combinação de catástrofes, né, do ponto de vista cultural também, né? Imagina, o coreano ele chegou a perder a própria identidade com a ocupação japonesa, ele perdeu o nome, perdeu a cultura, perdeu a história. Os japoneses conseguiram, né, realmente destruir tudo isso e que levaria, digamos assim, séculos ou eternidade para um outro país, uma outra cultura conseguir sair dessa. Mas a Coreia foi realmente a que mais rápido conseguiu, né, descobrir esse caminho através da educação. Da educação. Que bacana. Essas estatísticas, né, realmente às vezes assustam, assim, né? Como é que conseguiu isso, né? Como é que a Coreia foi, em 20 anos, se transformou numa potência, né? Como é que isso aconteceu? Porque realmente é de estudar, e foi por isso que eu também tinha interesse de vir para cá, né, apaixonado pela educação, para poder conviver com isso. Mas esse é um exemplo, por exemplo, a questão da retenção. Existem alguns fatores. Um deles, que é importantíssimo, a gente, e volto a contar, isso é uma coisa que a gente poderia muito bem adaptar na nossa realidade, que é uma participação muito forte dos pais na escola, na educação dos filhos. Né? Então, assim, essa presença do pai na escola, essa ligação, né, do pai e da mãe com a escola é muito forte, os pais estão direto na escola. Independentemente de quão ocupados eles estejam, né, na classe social mais alta, às vezes as mães não trabalham, mas poderiam talvez não ir para a escola para ajudar no evento ou limpar a sala de aula, etc., com a justificativa de não precisar. Mas essa necessidade que os pais sentem de estarem realmente acompanhando a educação dos filhos ajuda muito, né, nessa retenção. Acho que uma outra coisa o coreano, desde pequeno, ele vê que a única saída, né, para o seu próprio crescimento pessoal é realmente chegar ao nível mais alto da educação, pelo menos um nível superior. Então, nós temos hoje o maior número per capita de estudantes universitários, né, do mundo, porque às vezes perde para um país, não fica entre o primeiro, o segundo e o terceiro, então são números altíssimos de estudantes que terminam a cada ano, né, o nível, digamos, superior, né? Então, é raro você encontrar um jovem hoje que ou está na universidade ou terminou a universidade, porque essa aspiração, sabem, né, o coreano sabe desde pequeno, né, desde ainda no jardim, que é na universidade, pelo menos, né, que ele vai chegar. Então, não existe a parada no meio. Né? É como se fizesse parte do ensino básico, né? Exato. Então, são elementos realmente bem básicos digamos, de aspiração pessoal. Eu quero chegar lá, né? Eu quero atingir esse nível, não posso aceitar, digamos, ficar no nível X, eu preciso, né, almejar essa. Por isso que, consequentemente, tem uma competição acirradíssima em tudo,
às vezes até um pouco exagerada, né, de Entendi. tentar ser melhor, por exemplo, estou na quinta série, mas eu vou estudar a matemática da sétima para poder, né, me destacar na sala de aula. Que Então, às vezes, interessante. o exagero de chegar Eu sei. nesse nível mais alto, que me preocupa, né? Eu Sim. acho que todos os educadores aqui se preocupam. A Coreia passou por muitas décadas, né, desse crescimento quantitativo da educação, mas agora é o momento da qualidade, né, de prover uma qualidade maior de vida, né, porque a educação já chegou no nível mais alto, mas é trazer, por exemplo, o esporte para a escola, né, os alunos não têm tempo para isso. Aqui, sábado e domingo, é quando o aluno mais estuda, porque Nossa. ele vai fazer os cursinhos extra até 10 da noite, que é o horário máximo, né, antigamente, quando eu cheguei aqui, era meia-noite, Meu né? Deus, Mas Soleiman. começaram a reduzir exatamente para poder posso ir para casa e fazer os exercícios, né? Porque ainda vão fazer os deveres de casa, etc. Mas os Gente. cursinhos do fim de semana, férias, é o tempo mais de ocupação que eles têm, porque eles vão fazer os tantos outros cursos que não tem tempo durante o ano escolar, né? É engraçado, te escuta, assim, me dá assim, borboletas voando na barriga, porque a gente fica numa felicidade de escutar isso, mas ao mesmo tempo um nível de aflição muito grande, né? Quando, mas só para eu quero já comentar uma coisa a partir da tua fala, mas falando de quanto eles estudam no final de semana, nas férias, e aí você falando que agora vocês estão repensando, é sempre a gente procura na sociedade como todo, sempre procurando o equilíbrio, né? Ou de menos ou de mais, é engraçado, né? A gente sempre nunca está naquele equilíbrio assim. Mas deixa eu só colocar um ponto, né? A gente não está aqui para estar o tempo todo comparando a Coreia com o Brasil, como você disse na sua fala no início, que eu achei fantástica. Existem contextos diferentes, não é uma questão comparativa, né? Mas quando a gente que está aqui escuta o que o Soleiman está falando, e aí quando você fala desde o jardim, desde criança, eles entendem que para conseguirem alguma coisa eles precisam da educação. É óbvio que a família ela está falando isso para o aluno, para o seu filho, e consequentemente quando a criança está lá no jardim, como você falou, isso também é trabalhado na escola. E aí a questão da universidade. E aqui, Soleiman, você deve estar acompanhando, hoje a gente te escutando, é bom te escutar, mas dá uma angústia, porque a gente hoje se fala no ensino público pago. Né? Então, você está falando para a gente que o ensino, perdão, eu disse ensino público, mas ensino superior pago. Né? Você está falando para a gente que o ensino superior é algo que, para vocês, é básico, né? É o mínimo. É chegar até aqui e depois cada um pensa de uma forma individual. Mas todos querem chegar aqui. Todos é todos, né? Não são alguns, não é uma classe, não é um nicho. Todos querem chegar aqui e todos entendem que tem que chegar até a universidade, né? Até o ensino superior. E aqui a gente está voltando, sabe? A gente está dando uma ré do tipo, não, nem todos vão chegar aqui. E quando isso é badalado em rede social, em jornais de notícias, que o ensino superior agora está se cogitando ter uma taxa, ser pago. Para quem está vindo do jardim, aquilo ali já vai entrando como coisa distante. Né? Ensino superior, será? Para quê? Nem sei. Além de não ter o estímulo, existe uma política por trás disso de realmente deixar as pessoas cada vez mais longe de uma coisa que para vocês é básico. Isso me deixa, assim, doida. Agora, imagina, Viviane, você pensar, tenta te colocar na minha situação de ter a realidade e que eu conheço muito bem aqui e olhar para o meu país e ver os tantos passos para trás que são dados, saber da minha incapacidade de mudar essa estrutura, né, de não me sentir... A impotência, né? A gente se sente impotente, né? Da realidade. Imagina, né? Eu falo sempre isso, né? Quantas e quantas vezes me perguntam como que eu me sinto, né? Aqui, talvez a traição de não poder... Não, imagina. De não ter voltado, né? Mas imagina, eu voltar para aí, eu seria certamente entrar né, entrar numa estrutura em que a gente, como você bem sabe, o professor tem ou o educador em geral, né, muito limitado, porque a gente não toma as decisões. Isso. As decisões tomadas nos escritórios dos homens de paletó que não têm ideia, né, das realidades que os professores enfrentam no dia a dia nas salas de aula. Sim. Então, assim, é muito complicado, porque ninguém passa, né, por essa história, por essa trajetória.
E eu vejo assim, eu sou extremamente otimista, sou sempre muito positivo, Sim. mas sou muito realista. Eu vejo a realidade do Brasil, né, principalmente nessas 2 últimas décadas, né, de passos para trás dados, independentemente de quem estava no poder, independentemente de que partido. Não acredito em partido, não Sim. acredito em... Eu acredito nas pessoas, eu acredito na bondade de cada um, na capacidade de transformar, Sim. mas olhar para o partido, olhar para o candidato, olhar para uma... Não é assim, são pessoas, são indivíduos como eu, Que né, estão de passagem, querem, né? Diga-se de passagem, que estão de passagem, né? trabalhando para a gente. Isso. Então, portanto, deveriam ser pessoas que são remuneradas pela sua paixão, porque cada um deve ter um trabalho qualquer e voltar para aquele trabalho porque estão de passagem, a nosso serviço, servindo à sociedade. Então, eu acho que se essas revoluções acontecessem um dia no Brasil, tudo mudaria. Só que a gente vê com muita tristeza, digamos assim, né? Porque não são revoluções, como o próprio nome diz, que precisa de uma grande massa de pessoas Sim. voltadas para essa causa, e que educação, e eu falo isso para ministro de educação que já veio, falo isso para senadores, falo para quem veio, e muita gente vem, inclusive o presidente da República, né? Quando eu tenho a oportunidade de falar da tristeza que eu concluo nesse tempo todo fora, de que a educação nunca foi, eu digo isso com muita tristeza, nunca foi, e não vejo, porque eu vejo nos discursos de candidatos, daqueles que tentam chegar no poder, de ter como prioridade. Então, enquanto isso não acontecer, que faz parte de uma revolução de pensar, né, de agir, não vai mudar, as coisas não mudarão. Concordo. Então, assim, a gente tem que sonhar muito, não deixar jamais de sonhar, mas a gente precisa caminhar com os pés no chão, né, e, sei lá, eu olho para a realidade do país, que heróis nós temos, né? Para liderar essa revolução. Verdade. Então, é uma realidade crua, né? Que a gente precisa encarar, talvez, né? Eu acho que quando a gente encara e reconhece, o primeiro passo para a mudança é reconhecer. Né? Enquanto a gente achar que está tudo bem, claro, nunca vamos mudar, né? A gente precisa reconhecer. Mas diga, Joel. E você falando aí do seu papel, Soleiman, eu percebo você como um farol que está aí num lugar estabelecido, sinalizando através de um podcast, através de um programa, através de uma reunião com o secretário, que existe um caminho seguro que pode ser traçado. Né? Eu acho que é bem disso mesmo. Outra pergunta aqui que a gente tem é a respeito das metodologias que vocês usam aí, né? Se vocês utilizam no dia a dia metodologias inovadoras, se sim, quais são essas metodologias, né? Ou se é uma educação clássica, né? Por que não? Como é que funciona aí no dia a dia? É uma pergunta espetacular, porque, inclusive, eu tenho muito cuidado também quando respondo esse tipo de pergunta, porque a minha escola é a escola com muita modéstia, mas é uma escola modelo. Eu ia dizer isso, eu tenho a sensação que é uma escola modelo, né? Muito alto, imagina no nosso campus com 1.400 alunos dos filhos das grandes maiores, né, empresas coreanas, as celebridades, atores, cantores, etc. Então eu coloco de lado a nossa realidade, que é de uma estrutura talvez a de maior, uma referência para o país e para o mundo. Mas olhando para a educação da Coreia, né, é muito interessante essa pergunta, porque a gente tem como referência país de tecnologia, né, Samsung, LG, né, Hyundai, etc. São dessas grandes multinacionais voltadas, extremamente focadas na tecnologia, né, e que tem uma educação, imagina, a internet mais rápida do mundo, tudo acontece muito rápido, a palavra mais comum que a gente ouve, né, o rápido, né, o pali-pali, tudo é muito rápido, porque e esse é o meu ritmo, né, por isso que eu me adaptei muito aqui. Mas na educação, a educação ela não deixa de ser tradicional. Sim. A sala de aula nas escolas públicas, que são espetaculares, né, quando muitos desses que vêm visitar, né, a Coreia, eu faço questão,
mostro sim a minha escola, que é uma escola modelo, que é a escola mais cara do país, sem nenhum orgulho disso, mas que tem toda essa estrutura, né? A gente tem muita coisa voltada para a educação fora do muro, né? Fora da sala de aula, etc. Bacana. Subir montanha, passar uma semana na montanha sem... Imagina, as crianças talvez mais ricas do país, sem água, sem um banheiro, e sobreviver e conseguir, né? Treinar liderança, etc. Mas essa é uma realidade muito específica, né? Mas da escola pública, que tem uma estrutura espetacular, muito simples. Então, aquilo que eu estou querendo dizer é que não precisa de ter o computador mais acelerado do mundo, de ter a internet, sabe? Porque no construir dessa metodologia, né, que aí está o segredo. É o aluno deixar o livro. Na nossa escola, por exemplo, não tem livro didático, né? Não tem a prova mais, não tem aquela disciplina Biologia 1, 2 e 3, Química, Física, etc., que a gente está acostumado no modelo antigo do Brasil. Né? Mas aqui é muito voltado, realmente, eu acho que é aí que está o segredo, é dessa inovação na tradição. Está entendendo? De você ainda ter o livro, mas o aprendizado sai muito mais do livro, na criação de um robô, né? de tentar conseguir mexer peças, sei lá, recicladas e construir um monumento. Então, assim, eu acredito que ainda tem esse pensar um pouco que seria talvez antiquado, mas um foco que é dado para criação, para inovação, seja ela na estrutura talvez tradicional. Que eu acho que a gente fica sempre esperando a máquina, né? Fica sempre esperando o computador, esperando um programa, um software, sei lá, uma conexão na internet, né? Mas vai muito mais além disso, né? Então, as escolas públicas, quando se visita, é muito voltada nisso, né? Para o aprendizado de uma língua estrangeira, todos tocam um instrumento, todos, com raríssimas exceções, mas que a música, né? A introdução, a apreciação artística, são coisas super básicas que não custam nada, né? Claro, se você for aprender um instrumento musical específico, você precisa do instrumento, mas apreciar a música, aprender a ler uma partitura, sabe? Que é uma coisa que falta, o teatro, né? O falar em público, né? Que são coisas tão importantes para a vida de qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo, mas eu acho que ainda a gente fica sempre pensando que a inovação faz parte de uma aceleração do processo, né, mecânico, né, de algum instrumento, mas que não é isso, né? Ela vem realmente da capacidade de criar, de oferecer ao aluno as mais variadas, né? O esporte provoca isso também, né? A arte em geral, é o aluno poder entrar num teatro, né, como turma, se comportar, saber se comportar. São coisas super básicas de comportamento social que eu acho que são passadas na sala de aula. O aluno vai limpar a sua própria sala de aula, né? Ele não vai deixar sujo, né? Existe um revezamento, um treinamento também para isso, a presença dos pais, como eu falei, né? Participando desse processo. Então, eu acho que pensar que esses países asiáticos, né, têm toda essa estrutura, né, avançada, mas são países também focados na inovação desse pensar, né, acadêmico também. Né? Então, não é só... eu te escutando, é como se fosse o famoso desconectar para conectar, né? Então, assim, eu até tinha uma curiosidade, eu acho que o Joel quer colocar alguns outros pontos, mas eu tinha até uma curiosidade entre uma coisa e outra, entre um ponto e outro que o Joel colocou nos bastidores para ti, Soleiman. E assim, meio que eu estou juntando todas as tuas falas, e aí eu volto para aquela palavra que eu usei no início, que é a questão do equilíbrio, né? Que vocês buscam esse equilíbrio. Porque a minha dúvida era se a educação coreana ela tem um foco na preparação para o mercado de trabalho, né, para a formação profissional da pessoa, ou se é um foco para a formação pessoal, humanitária, com outras habilidades, essa questão aqui a gente fala muito no Brasil, habilidades e competências, e a gente discute muito isso aqui na educação do Brasil, né, as escolas, nos dois segmentos, seja particular ou pública, o que é que a gente quer
E no que a gente quer transformar o nosso aluno, né? Numa pessoa competitiva, numa pessoa focada no mercado de trabalho, tem que trabalhar, ou também numa pessoa humana, né? Que ela tenha outras habilidades, a questão das competências emocionais. Então, isso tem sido alguns pontos discutidos aqui. E assim, eu te escutando, meio que você fala um pouco de cada coisa, né? Quando você fala que eles estão muito focados em se preparar, que eles estudam muito, eu estou na 5ª série, mas já quero estudar a 7ª, tem esse sentimento de preparação técnica, né? Mas essa tua última fala agora, trazendo o esporte, trazendo a música, comportamento também. Coisas básicas, como você está falando tanto, né? É como se também tem uma preocupação de vocês. E aí eu vou fazer a pergunta, e assim, só para você, realmente, para quem está nos ouvindo e assistindo, fechar esse pensamento. Há um foco, ou a coisa ela procura ser balanceada, né? Eu formo o nosso cidadão para o mercado, e que mercado é esse? Que eu acho que se a gente for falar disso, aí é mais 2 horas de conversa, né? Que a gente não conhece o mercado, né? Da Coreia. Ou é mais a questão humanitária? Porque às vezes, sabe, Soleiman, eu posso estar enganada, mas eu tenho a sensação de que as sociedades, a gente está muito fechado aqui no Brasil, mas quando eu olho para o mundo, as sociedades meio que elas se olham e dizem o que é que a gente precisa. E leva essa referência para a educação, né? Se a nossa sociedade está precisando disso, é isso que a gente vai trabalhar. Eu te falo isso pela questão das competências emocionais, que é um ponto muito batido aqui no Brasil. Não, para responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo de imaginar a Coreia que saiu do que saiu. Sim. E o foco era puro, realmente, a formação do profissional desde os anos 60, 70, do profissional de alta qualidade, né? Essa formação máxima técnica, né? Que as empresas, a indústria, né, que estava crescendo, surgindo na época, precisava. E a Coreia focou em indústrias que não existiam. Foi a grande inovação do ponto de vista econômico, né, do desenvolvimento econômico da Coreia. Foi focar quando ninguém criava navios, né? A Coreia construiu navios. Depois, quando os países começaram a construir navios, o foco era na tecnologia, no microchip, etc. Sim. Então, foi tudo inovando desse ponto de vista. Essa época passou. Então, como eu falei, da parte quantitativa, do número de matérias, disciplinas, de salas de aula, de escolas, etc., a preocupação das últimas 2 décadas, que eu já experimentei isso, realmente é exatamente nesse ponto. É encontrar um equilíbrio, é de pensar nessas outras habilidades que são necessárias, porque a Coreia já atingiu o máximo, né, que é do pensar bem tradicional, eu diria coreano, asiático. Quando você atingir o máximo, é quando você se recria. Sim, a Samsung, quando tem o melhor celular, ela vai recriar tudo o que fez para encontrar um celular ainda mais avançado. Então, é nessa forma de pensar em massa, mas também como indivíduo. Então, por isso que, como eu falei, o foco realmente está sendo oferecer oportunidades para o aluno, para sair da sala de aula, praticar esportes, o foco na música, o foco no teatro, né? Por isso que temos a invasão da onda K-pop, né? Que é um fenômeno mundial incontrolável, né? O Brasil, para a realidade, eu já estudei muito sobre isso, foi um dos últimos destinos, né, dessa onda que é chamada Hallyu, né? A onda coreana, que chegou ao Brasil, mas foi uma força cultural muito grande, né? Você vê o fenômeno que foi o Gangnam Style, o Parasita, etc., o filme, a novela, a música, etc., que invadiu na geração, né, um pouco mais nova, mas que chegou onde chegou, atingindo a Europa completamente invadida, países africanos que nem acesso à televisão têm e que as pessoas conhecem a cultura do K-pop, né, etc. Então, essa parte de produção artística, né, a exigência também é uma coisa muito interessante que tem aqui. Os alunos, para se graduarem, precisam de alguns créditos, algumas disciplinas, alguns programas. Um deles é o serviço social. Então, eles têm que prestar algum serviço à comunidade. Alguns deles, por exemplo, na nossa escola, os alunos têm que criar esses programas. Algumas escolas já fazem isso, públicas. Então, o aluno ele não vai poder só se juntar a um orfanato, se juntar a um hospital e prestar um serviço. Aqui não tem tanta essa necessidade social, né? Mas talvez um hospital para idosos, etc. Então, esses serviços que são simplesmente prestação de serviço como voluntários,
né, já fazem parte do currículo, mas muitos desses programas eles são criados pelos alunos, né? Então isso é muito interessante, que ele não vai só se juntar, né, a um projeto que já existe, mas ele vai criar um projeto social que é necessário. Aqui a questão ambiental é muito forte, né, a proteção das espécies em extinção, etc. Então são coisas, imagina, você vai criar do nada, né, esse novo projeto, um novo grupo, né, uma nova... E, claro, a tecnologia ajuda, mas é sentar... Por exemplo, todo aluno de universidade é exigido que o aluno vá fazer parte de um clube. Um clube que eu me refiro, um grupo, como é que a gente chama? Tipo um grêmio, Sim. mas voltado para uma atividade específica. Então, vai ter o clube do debate, o clube Sim. da música, mas é exigido de cada aluno universitário, por exemplo, de fazer parte de um grupo desse. E nas escolas públicas, hoje, principalmente nos últimos 3 anos, né, a terminologia mudou, a escola média, né, no Brasil, eles já faz parte também do currículo o aluno tem que se juntar a um grupo, ou criar um grupo dentro da escola. Então, imagina, aí gera liderança, gera o trabalho de grupo, né? A questão de sair da sala de aula para fazer parte de um grupo que já existe fora né, dentro da comunidade, etc. Então, assim, esse balancear, né, você encontrar esse equilíbrio, né, de certa forma, não somente a parte que vai sempre existir, porque a competição é muito grande, um país super populoso, né, e aqui tem um fenômeno que é interessante, que são as 3 melhores universidades do país, né, e as outras. Então, o objetivo da criança no jardim é chegar nessas 3 maiores, né, e depois tem umas 10 ou 11 que ficam no nível menor, mas essa grande aspiração, por exemplo, você na nossa escola, né, que como é uma escola internacional, tem do jardim até, né, o pré-universitário. Sim. Os pais dos alunos pequenos já vão para as reuniões, né, dos pré-universitários para entenderem um pouco dessa preocupação sempre constante assim de o que está acontecendo de novo, né, como é que podem participar desse crescer, né, acadêmico do filho. Muito interessante. Assim, voltando à tua pergunta, sim, é uma preocupação muito grande de encontrar esse equilíbrio, né, e fornecer ao aluno não somente a questão técnica, acadêmica, mas a vida, né? Sim. Né? A Coreia, por exemplo, é super criticada por ter ainda um número muito alto de suicídio, né, de jovens, etc. É uma preocupação muito, muito grande. O governo é muito preocupado com isso, porque a pressão é muito grande pela perfeição, né, do indivíduo. Não é só um fenômeno aqui, nos países desenvolvidos do mundo, né, existe um estudo, por exemplo, que fala os países que mais crescem, né, economicamente no mundo, quando a pessoa tem tudo, passa a se sentir vazia, né, porque ela já chegou do ponto de vista econômico, profissional, tão alto que você se esvazia, né, você perde os amigos, etc. Nossa. Então, assim, para dizer, essa é uma preocupação muito séria, né, de todos que fazemos parte do mundo da educação, né, voltada também para essa questão do crescimento pessoal, da alegria, né, do estudante ele ser feliz, né, não sair da escola, mas eles adoram ir para a escola. O nosso maior trabalho que a gente tem é mandar o aluno voltar para casa. Querem sair da escola. Então, escola pública, privada, internacional, é muito interessante isso, o aluno querer ficar na escola, né? É um espaço que ele, até mesmo para jogar ou para ficar com os amigos, etc. Isso é tão sintomático, sabe, Soleiman? Eu escuto as pessoas, eu tenho até algumas historinhas para contar, mas eu não vou falar isso agora. Mas aí, falando de uma forma geral, eu escuto muito pessoas, crianças, sem querer ir para a escola, de escolas particulares mesmo, né? Ai,
aqui é uma prisão. E eu fico tão pensativa, eu digo, gente, o que é que a gente está fazendo enquanto escola para que as pessoas, para que esses alunos não queiram? Uma vez eu estava na fila, vou acabar contando. Uma vez eu estava numa fila de loteria e tinha 2 moças na minha frente, aí uma disse, hoje não vai ter aula, o professor vai faltar. E eu, a pedagoga atrás, ouvindo, disse, que bênção, essa menina vai para casa, não vai ter aula. Eu mesmo estava torcendo pela menina, para ela não ir para aula, porque na minha cabeça era uma coisa cansativa, chata, que aí ela ia para casa descansar. Quando eu me vi pensando naquilo, eu digo, gente, que absurdo. Mas é o sentimento que a gente tem, né? Que a escola é um lugar, é um ambiente que é chato, é massacrante, não é intuitivo, não é lúdico, não é divertido. E o engraçado, pelo menos aí eu falo como mãe, quando é da educação infantil, Fundamental 1, ainda tem uma vibe bacana, mas do Fundamental 2 para lá, terrível, né? Eles não querem ir para a escola. E isso é muito sintomático, tem que ficar... Eu até comentei isso na escola dos meus filhos, eu disse, gente, isso tem que estar em ponto de pauta de vocês. O que é que a gente precisa fazer para que os nossos alunos venham para a escola? E aí você está falando, eu fico só imaginando. Queiram ficar na escola, né? Gostem de ficar na escola. Muito interessante. Seja prazeroso, né? Eu acho que isso daí talvez voltaria para muitas questões, mas uma delas, por exemplo, é também o líder, né, da sala, o professor, ter essa alegria fenomenal verdade. de não querer ir para casa, porque está tão feliz. É verdade. Sabe? Então, assim, se você pensar, porque a alegria é muito contagiante, né? O sorriso é muito contagiante. Então, quando o professor está super feliz de dar uma aula, claro que vai contagiar os alunos, né? Verdade. Mas como que vai querer exigir? Eu digo sempre para quem quer que possa ouvir isso, né? Como é que, inclusive para governadores, como é que a gente quer exigir, como líder, como é que uma pessoa quer exigir de um professor ou de um diretor de sala, de um diretor de colégio, que o professor seja uma pessoa feliz e satisfeita, realizada, na realidade em que vivem, né? Imagina uma escola pública, com todo correr risco de vida para entrar na sala de aula. Sim, né? Quem já vai trabalha à noite tenso. sabe disso. Então, assim, de enfrentar tudo que tem para enfrentar, com o salário baixíssimo, a falta de respeito total para o professor, né? E aluno que também realmente não quer nada, e de querer exigir que esse professor seja um herói, eu acho uma falta de respeito, como é a falta de respeito de não pagar o melhor salário do que país, se possa né? pagar do país para um professor. Eu acho que isso, enquanto a gente não aprender a respeitar o professor com o bolso dele, pelo bolso dele, não vai mudar. Porque é importantíssimo. Claro que a gente não está na sala de aula, ninguém vai dar aula por conta do salário no fim do mês. Não deve ser só por isso, mas é também por ele. Está entendendo? Você exigir que o professor dê aula 2, 3 escolas, é uma inaceitável isso. Mas é a única forma de sobreviver de muitos professores no Brasil. Então, assim, eu acho, enquanto não mudar esse pensamento, sabe? Um professor aqui, imagina o nível de respeito. A tradição asiática, coreana, diz, você não ousa caminhar na sombra de um professor. Porque ele é tão respeitado, é uma pessoa tão ilustre, era o único que entrava no Palácio Real. Então, assim, a gente tem que voltar essas realidades e pensar, poxa, como estamos distantes disso, né? Como está difícil pensar nessa... E ainda querer exigir esse professor que fique sorrindo, que fique feliz, que fica... radiante. Né? Então, assim, é uma cadeia de problemas muito sérios, muito graves, né? Eu acho que teria que encontrar um grande herói que vá assumir um cargo, lutar por essa questão e realmente com o poder na mão, né, de decidir, para ter alguém passado por tudo isso e dizer, a gente não podemos mais desrespeitar, né, um profissional como o professor é desrespeitado. Então, assim, uma cadeia de problemas, como eu falei. É verdade. Solimão, eu fiquei com 2 curiosidades aí, principalmente no começo da tua fala. Um a respeito dessa concorrência que existe aí, que, pelo que eu senti da tua fala, se tem essa concorrência, que eu acho que a concorrência é positiva, mas ela tem, como vocês já falaram, as delicadezas dela, claro, como todo qualquer ponto que a gente possa colocar aqui. Mas isso na escola, certo? E aí você disse que o mínimo que os alunos já pensam é pelo menos na graduação, não é isso? Já é o natural deles. E aí
se a maioria tem graduação, se todo mundo está correndo atrás, quando chega no mercado de trabalho especificamente, eu suponho que existe uma competição gigantesca também. E aí eu queria saber de você como é que é isso. Que o mercado absorve. Né? Como é que o mercado absorve, se tem oportunidade, se, tipo assim, a partir do momento que a educação vai crescendo, as vertentes de trabalho, de oportunidades vão aumentando, ou se existe mesmo essa questão da grande concorrência, e aí por isso também as pessoas querem se destacar, porque quando se tem um padrão, vou colocar assim, médio, baixo, se destacar se torna até um pouco mais fácil. Agora, quando esse padrão é lá em cima, para se destacar, na minha cabeça... Tá preocupado. É complicado. É uma pergunta muito boa, e eu consegui realmente, assim, talvez... ver principalmente nessa última, a gente acabou de ter as eleições agora, né, na quarta-feira passada, dessa semana. Hoje aqui já é a noite da sexta. Então, há 2 dias atrás, as eleições para governadores e deputados locais e interessantíssimo, o secretário de Educação é votado pelo povo. Ai, impressionante. Pelo povo. Eu votei pelo secretário de Educação. Então, assim, é uma capacidade que nós temos como cidadão de escolher quem vai liderar, né, não, todo mundo vai votar para os caras. É o único secretário que é votado pelo povo, é a educação. Talvez bastava isso para dizer, né, como a Coreia leva a sério a educação. Né? Acho que poderia dizer só isso, né, naquilo que eu me referi na minha primeira fala, já que a prioridade é a educação. Verdade. Mas voltando a essa... tanta coisa para a gente falar que a gente... questão do mercado de trabalho. Mercado de trabalho. A maior pauta do último presidente que foi eleito, né, agora, esse ano também, a eleição para presidente e para os deputados aconteceu no mesmo ano, a maior pauta dele foi mercado de trabalho para os jovens graduados, né, uma preocupação muito séria. E, então, ele teve uma ideia fantástica que foi pedir essas grandes, os grandes conglomerados coreanos, né? É uma palavra que não existe tradução, é chamado chaebol, em coreano, que são os grandes, pensa numa grande multinacional que tem 3 características específicas. São voltadas para o mercado internacional, portanto, multinacionais. Elas são variadas. Então, por exemplo, a Samsung, no Brasil não tem, mas a Samsung faz de celular, microchip a carro. Né? Então, a Hyundai, de navio a carro. Né? Então, assim, é passado de geração para geração. Né? Então, é bem... há uma sequência de família, né? nessa liderança dessas empresas. E ele chama esses líderes, né? Imagina, a gente conhece alguns deles, né? LG, Samsung, Hyundai, né? Kia, etc. Então, dentro do Palácio Presidencial, para chamá-los, né? De congregar esse povo e de pedir para abrir mais empresas, né? Abrir mais oportunidades para esses novos graduados, para esses jovens. Olha que interessante. Que estão saindo. Então, abriu assim, foi uma explosão. Nós temos, aqui onde eu moro, né, uma ilha, né, conectada, mas é uma ilha, o maior centro de startup do mundo, né? Então, são como se fossem espaços variados, né, patrocinados por várias empresas, para que esses jovens, né, que estão saindo, e na mais variada, né, o mais variado leque de profissionalização, que consiga encontrar um espaço para criar o seu próprio produto, né, ou inventar qualquer coisa, etc. E isso é fantástico, porque é nesse momento que mais precisa, né? É no começo da vida profissional que a gente a chance de estagiar, etc. Então, isso é como se tivesse já no DNA das grandes empresas, né, de abrir espaço para o mais possível, né, para esses... Mas a concorrência vai sempre existir, né? Eu acho que isso... Eu concordo, né, com o que o Joel falou. Eu sou uma pessoa que acredita demais na concorrência quando ela é positiva. Ela me ajudou muito na minha vida, né, porque eu sempre acreditei que como eu corria um pouco mais rápido, né, para poder chegar mais rápido, poder chegar mais longe, né? Então, assim, não ser essa concorrência doentia, que eu acho que é importante a gente, né, mas um fator de motivação até também, né?
mas ela... Eu acho que a gente fala assim, eu sempre penso, né? Aqui se estuda demais, né? Então o aluno fica até, digamos, até 10 horas da noite nos últimos anos de escola, mas eu tenho muita dificuldade de explicar para as pessoas aqui como foi possível eu terminar minha vida escolar, né? No ensino médio, em um turno. Ai, Soleiman deve dar um nó na cabeça deles aí, né? Eu tentar explicar para uma pessoa o que é dirigir, andar num lugar tão lindo como Fortaleza e não poder abrir o vidro do carro, né? No da violência. É muito difícil. É dá uma é um nó. parafusada na cabeça, É um nó. né, do corano, porque assim, são coisas muito complicadas. Então, uma delas é a gente tentar explicar como que a vida acadêmica que a gente concluiu, né, durante um turno. Porque aqui não existe só o meu período, né? A escola pública, privada, seja ela qual for, são todas de tempo integral, pelo menos, né? Gente. E, claro, muitas vão até às 5 horas, geralmente vai de 7h30, 8 horas às 5, etc. Então, a nossa escola, né, 5h30, como eu falei, é difícil a gente conseguir fechar a escola, porque ninguém quer sair. E as escolas, nos últimos anos, né, eles têm direito a ficar até mais tarde, né? Eu tô rindo, mas é de nervosa, tu acredita? Eu te escuto, eu digo, gente, não sei se existe. É diferente, né? As realidades. É engraçado. Soleiman, eu sei que você tem horário, e eu vou tentar correr aqui, mas a gente tem uma curiosidade muito grande de saber como é que funciona a educação à distância e essa questão existe, né? A gente imagina que... Mas como é, né? Fala aí, como é que funciona isso, se tem esse... A questão do ensino remoto, né? A gente pode falar que são coisas... Por serem coisas diferentes, né? Quando o Joel traz a educação à distância, não necessariamente... Eu entendo, aí você pode corrigir, Soleiman, que exista, ou que as escolas de ensino básico tenham isso, porque a gente sabe que a educação à distância ela não é para esse segmento, né? Mas como a gente teve a experiência do ensino remoto, como é que vocês, enquanto educação, lidam, né, com a educação à distância? Se isso é incentivado, como é a cultura de vocês aí? Porque aqui é muito forte. Né? Aqui a educação à distância é bem forte. Né? Não sei se o Joel tem alguma coisa a complementar, porque ele que trouxe a questão. Não, é só para saber mesmo como é que funciona isso. Uma grande... A melhor resposta que eu poderia dar para isso foram os primeiros dias de confinamento da pandemia. Porque quando aconteceu, né, na nossa vizinha China, e a gente o país precisou se preparar muito rapidamente, o choque não foi tão grande. Eu acredito que foi talvez um dos países que mais soube enfrentar essa questão. Porque a noção, a estrutura, as plataformas criadas para a educação à distância já existiam. Então, a minha escola, a gente perdeu um dia de aula. Porque eu me lembro muito bem, numa quinta-feira, sexta-feira a gente fechou, mas na segunda-feira já começou tudo de novo, à distância. Sim. Porque já tinha toda a estrutura montada. As escolas públicas aqui também, né, foram muito parecidas assim, né, porque tinha, digamos assim, uma estrutura, eu acho, a nível nacional, que facilitava isso. Claro, com uma boa cobertura de internet, etc., né, há muita coisa da internet gratuita nas ruas e dentro do transporte público, etc. Mas a pandemia, ela veio, o impacto na educação, claro que foi pesado, claro que não foi, né, não foi bom, mas pela questão do aluno não estar, né, todo aquilo que a gente já falou aqui, né, o além do livro, né, além da sala de aula, né, o contato com os amigos, e para quem só quer sair da escola 10 horas da noite, deve ter sido terrível. Exato, imagina como foi, né? Então foram realmente 2 anos complicadíssimos, mas do ponto de vista, eu diria, de aprendizado, né, de talvez até imersão mesmo, né, ela conseguiu se dar bem, porque já existia uma noção anterior, né, antes, pré-pandêmica, né, de educação à distância, virtual. Ou, por exemplo, acontecia, eu me lembro disso, eu meu doutorado foi feito aqui, né, então tinha momentos em alguns cursos, isso há muito tempo atrás, quase 10 anos atrás, que as aulas já eram à distância, já eram virtuais.
Eu experimentei isso, né? Mesmo com toda a estrutura que tinha, né? Então, assim, não era a própria, assim, algumas coisas bem tradicionais, a televisão na sala de aula, né? Que tinha os canais educativos, que ainda tem hoje em dia, né? Aqui também, aqui ainda tem um vestibular, né? Que muito parecido ao nosso vestibular tradicional. E era as aulas que aparece, que são dadas na televisão, são preparadas ou dadas, muitas vezes, pelos que estão fazendo as questões do vestibular. Então, são aulas muito boas, né? É um conteúdo muito bom. Então, assim, já sempre existiu. Então, não foi nenhum... Eu acredito que foi, assim, como se já se pensasse que um dia a gente ia passar por uma experiência dessa, né? Sim. Que a educação à distância veio tanto à tona, né? Hoje em dia, com tanta plataforma, com tanta coisa, com tanta... digamos assim, estrutura que foi montada muito rapidamente, e eu acho que como aí volta, né, aquilo que eu já repeti pelo menos 10 vezes, né, é a prioridade. Então não teve coisa mais importante, né, realmente durante essa foram as aulas, não perder as aulas, os alunos os professores tinham que dar um jeito de conseguir chegar, né, imagina, eram quantos e quantas banquinhas na calçada, o aluno não podia entrar, mas para passar para pegar um livro, para passar para, sabe, para pegar um exercício, ou então o professor ia deixar. Então, assim, foi essa busca constante durante principalmente, claro, no primeiro mês, né, no segundo mês, para que a educação não deixasse de ser fornecida, né, de chegar acontecer, não deixar de acontecer, né? Então, no primeiro momento que deu, a primeira coisa que foi feita foi realmente de poder voltar, mesmo que aos poucos, né, em proporções pequenas no começo, o aluno na sala de aula, mas a educação à distância, digamos assim, com as estruturas e plataformas que já existiam, né, o impacto não foi tão grande, né, porque já existia, né, tradicionalmente, né, se acostumou, né, como educação mais antiga, de ter essa educação à distância tão bem fundamentada ou tão bem estruturada como a educação, a aula presencial. Não sei se eu respondi bem, sim, não sei não, se eu... Sim. O que na tua fala, eu fiquei também com outra curiosidade, para saber, pelo que eu entendi do que você está falando, já era meio que cultural ter o virtual e o presencial como ali andando suporte, junto, né? Quase um híbrido aí, um suporte e tal. Mas existe essa diferenciação, tipo assim, de instituições de ensino que são voltadas para essa educação virtual e outras para educação somente presencial? Ou é tudo educação e isso acaba se misturando quando se pensa no virtual, já pensa no presencial e vice-versa? Como é que funciona aí? Sim. Eu passei a conhecer muito bem as universidades cibernéticas, as universidades que não têm aula, são todas à distância. Eu tenho muitos amigos que fizeram cursos, e eu conheci o primeiro, imagina, né, em 22 anos, o primeiro amigo coreano, que não concluiu, que não chegou à universidade, mas que fez essa virtual, fez um programa de aceleração para terminar o ensino médio e entrar na universidade, e fez o curso todo dele virtual, à distância. Então, eu passei a conhecer um pouco dessa realidade. É claro, não, como eu falei, essas são as 3 universidades, as outras 10, e essas universidades, ela têm realmente um reconhecimento, ou reputação um pouco mais baixa, né, do que as outras universidades, do que os outros cursos, mas é uma excelente, né, mesmo para aqueles 5% da população que não tem o ensino superior, mas é uma opção que eles têm, né, para conseguirem um certificado, conseguirem um diploma, né, uma profissionalização, etc. Então, existe sim, e e cada cidade tem a sua universidade à distância, né, em que os cursos são dados realmente à distância, e eles levam... Esse meu amigo é impressionante, porque é como se fosse, no período, por exemplo, pré-prova, né, que ele tem, é incomunicável, fica totalmente comunicável, porque o foco realmente é
fazer a prova e terminar o curso, né? Ele quer terminar durante, né, os anos que são possíveis e fazer tudo mais rápido para poder terminar logo, etc. E, então, assim, existe sim, eu acho que com esse foco realmente voltado para a seriedade, eu acho que levam mais a sério esses cursos, mesmo tendo um reconhecimento, digamos assim, social menor. Eu estava aqui pensando, sabe, Jó, enquanto o Soleiman falava, né, que ele já disse algumas vezes que hoje a cidade que ele mora é uma ilha, né? E aí eu fiquei pensando que a educação à distância hoje para a gente, ela, claro, esse exemplo que você deu é bem clássico da pessoa querer terminar logo e ter acesso à informação de acordo com o tempo dela. A educação à distância ela tem muitas essas características. Mas aqui, e aí eu vou trazer para o Ceará, né, que é onde a gente trabalha, tanto eu como o Joel, o que a gente vê que a educação à distância contribui muito é porque, por exemplo, diferentemente da sua cidade, né, no caso do Estado, né, eu não saberia falar nesse âmbito, mas, por exemplo, aqui o Ceará, e você conhece bem, existem municípios, né, que não tem estrutura nenhuma, né, nenhum exagero, mas pouquíssima estrutura, melhor falando, e às vezes a educação à distância, ela proporciona para aquela pessoa que não tem escolas, não tem cursos técnicos, não tem universidades, faculdades, dela fazer à distância e ter uma formação, né? Talvez essa realidade que hoje a educação à distância é tão importante para a gente aqui do Brasil, de repente não tenha tanto impacto em outros países ou estados fora, porque eles têm aquela estrutura, né, do presencial e aí está tudo certo. E aí, dependendo de uma necessidade, sim, utiliza-se plataformas, como essa que ele está falando agora, né? É uma necessidade muito específica, mas não é a massa que a gente vê que muitas pessoas precisam, né? Então, acaba sendo uma coisa mais forte para a gente. O nosso curso técnico em secretaria escolar, eu acho que é um bom exemplo disso, né? Exato. Por exemplo, a gente forma profissionais técnicos de nível médio em todos os municípios aqui do estado do Ceará. E isso forma, sei lá, quem é de Fortaleza, quem acha melhor estudar pela educação à distância e tal, não sei o quê. Mas também forma de um município que não tem uma escola técnica lá, ou que não tem, sei lá, uma estrutura lá, até de deslocamento, enfim, por N motivos, pelo trabalho e tal, não sei o quê. A pessoa tem uma realidade, não tem acesso físico lá, e aí faz um curso à distância e tem o seu diploma ao final, pode assinar por uma escola que assim a escola tem lá e precisa de um profissional. Isso. Ou seja, a gente acaba alcançando pessoas, formando pessoas e essa pessoa tem uma projeção no município dela que, se ela fosse esperar por uma estrutura física, uma escola técnica que tivesse esse curso específico, iria demorar anos e ela pode já responder imediatamente para a sua comunidade, para o seu município, de uma forma mais imediata, fazendo um curso de polos próximos, enfim. Isso é super positivo, porque eu acho que tem muito isso. Não, é fantástico. Eu conheço muito assim próximo o trabalho que é desenvolvido pelos institutos federais, né, no Brasil inteiro, mas o do Ceará, que é referência também em várias áreas para o Brasil, eles fazem essa multiplicação desses serviços, muitas vezes, no interior, de fornecer também essa educação às áreas que são talvez mais difíceis de acesso, né, é fundamental. Isso realmente é uma necessidade, né, que o país tem. Isso. Eu acho que se a gente conseguisse realmente, né, às vezes muita gente critica as universidades que se multiplicam no interior, qual é a qualidade dessa universidade ou desse curso profissionalizante. Eu acho que o importante é poder oferecer, porque essas pessoas, muitas delas, jamais vão poder, e que bom seria se elas ficassem, né, de onde nasceram, né, mesmo sendo um distrito pequeno, um município, mas que permanecesse ali, você se formar e ficar naquela região. Eu lembro muito bem um exemplo que eu acompanhei, obviamente por serem coreanos, né, o projeto da siderúrgica, né, a dificuldade que eles tiveram no início, né, por isso que tiveram que levar centenas de coreanos já formados, né, porque não conseguiram encontrar os profissionais onde eles estavam, né, próximo ali, no PECEM. E que hoje já tem tantos, né, que são formados por essa educação à distância ou por outros meios, né, que conseguiram profissionalizar essa educação técnica, né, desses profissionais que eles precisavam. Exato.
Eu acho que é isso que a gente tinha, né? Para encerrar, eu sei que você já falou muitos pontos assim positivos do que assim para a gente foi muito, foram exemplos muito bons. Mas se você tiver algum ponto assim específico para destacar do que é mais importante que você viu aí na educação da Coreia do Sul, o que brilhou os seus olhos e o que você acha que é um fundamento, assim, de destaque mesmo aí na tua experiência, o que você poderia citar? Eu falaria três coisas. Eu tenho esses três tentativas de tentar passar para as pessoas a, a possibilidade, talvez, de adaptar para a realidade onde quer que estejamos, né? Acho que Uhum. uma delas é essa, realmente, de que as pessoas que têm nas mãos o poder de tomar decisões, que realmente aprendam, né? Que tenham talvez ampliar um pouco esse horizonte da necessidade de tantos modelos que tem no mundo, não somente aqui, mas em tantas partes do mundo, ou as próprias realidades, né, que a gente encontra dentro do nosso estado, dentro do país, mas que deram certo, projetos de educação que foram levados a sério. Então, acho que se a gente pudesse focar nesses projetos de sucesso, seja locais ou internacionais, que podem Sim. ser adaptados, que não precisa, que não exige muito, que não é voltada a uma máquina, a um instrumento ou ao dinheiro, mas que é realmente dessa seriedade que é dada, a gente fazer as coisas com mais seriedade. Acho que um segundo ponto realmente é os pais e mães e pais, né, de levarem a sério a educação dos filhos, né, de encontrar realmente a beleza, a importância que é a sala de aula, o professor ir para a escola, de aprender, de poder crescer, de sonhar com o futuro, de mudar, né, acho que principalmente aqueles que não tiveram nas gerações, né, de cada um, aqueles que chegaram no topo, né, de poder ver no filho a chance de mudar, de quebrar aquele limite, né, de escada social e de poder sonhar com algo maior. Então, assim, esse pensar, agir mais ativo dos pais, né, na educação dos filhos, né, não somente esperar que chegue o dia de reunião de pais e mestres, né, para poder visitar a escola, de participar ativamente do processo, de visitar o máximo, né, conversar com os professores, conversar com os diretores, né, de ver como que pode ajudar, voluntariar, né, nas escolas e passar tempo, não perder, mas passar qualitativamente, né, o tempo nas salas de aula. E eu acho que como terceiro, a gente tentar se inspirar na responsabilidade que nós temos como indivíduos, né? Uhum. Então, quando eu passo no jardim, aqui está a época das rosas, né? As rosas mais lindas, mas eu jamais vou ousar tocar naquela rosa que está no jardim público, né? Que está então de pensar, de sonhar com a realidade. Quando eu vejo, não fui eu que joguei o papel, mas eu vou apanhar o papel no chão. Eu sou responsável pela limpeza da calçada do prédio onde eu moro. A gente Eu não precisa se vou incomodar com isso, né, Solema? A gente precisa se incomodar. responsável, né, pelo nosso Uhum. ambiente, o nosso ambiente como um todo, né, não Uhum. esperar que a realidade que talvez bem diferente, mas cada um que passa, né, de alguém que está você está, sei lá, um exemplo clássico que eu passei no Brasil quando eu fui, né, um cadeirante que precisava entrar no elevador, ninguém se pensou talvez de sair do elevador, deixar o cadeirante que precisava com urgência chegar no local, né? Mas você não pensa No pensar no outro. outro que precisa mais do que você, tá? O valor que é dado às crianças, o valor que é dado aos Aos idosos, né? idosos. Uhum. Tanto precisam, né, sei lá, a ajuda da sociedade para terminarem os anos de vida que tem, né? A criança que precisa aprender quando passar por alguém, cumprimentar, né, a pessoa, dar um bom dia. Então, são coisas básicas, né, que eu acho que são tão belo poder contemplar isso no povo onde eu moro, né? Porque ainda é muito presente isso nas crianças. Elas vão crescer. A primeira coisa que aprendem é a cumprimentar,
né, as pessoas que vão passando, não precisa mas é um bom dia, é um oi, é um tudo bem, é alguém estar no elevador e você poder cumprimentar sem que aí gera tanta coisa, né? Gera a gente viver um país tão violento e com tanto medo de tanta coisa, né? Mas a gente acreditar que é possível, né? Acho que começar com as poucas coisas. É a calçada do nosso prédio. É verdade. Né? Se a gente conseguir limpar pelo menos a calçada do nosso prédio, né? Já é muita coisa. Então, sei lá, eu citei essas 3 coisas, mas são tantas outras, né? Que eu acho que são belezas culturais que podem ser muito facilmente copiadas em qualquer parte do mundo. Que legal. Certeza. Vocês estão fazendo um trabalho excepcional, porque é por aí, tá entendendo? É conversando, é poder compartilhar, né, com os outros. Eu aprendo também conversando com vocês, né? Acabei de vocês comentaram a questão da educação à distância, como é importante chegar, né, nos confins, né, dos nossos estados no Brasil. Então, assim, é poder passar para as pessoas, não perder nenhuma oportunidade que nós temos de compartilhar, né, de poder abrir os livros das vidas, né, cada um de nós é um belo livro, com tanta história para ser contada, né, ouvir mais. A gente comentou isso em um dos episódios aqui, né. Eu queria já partir para o final, já agradecendo, Soleiman, sua participação aqui, que a gente aprendeu muito. O que eu achei mais importante é que você não nos disse, Joel, aqui na Coreia do Sul a gente tem um super software que mudou a realidade. Não, Joel, é porque aqui a gente alcançou um chip, uma tecnologia que mudou a nossa educação. Não, você enfatizou que é o básico que funciona. Isso é o que me deixou mais feliz, porque se é o básico que funciona, o básico está acessível a todo mundo. Isso. Então, a gente consegue também, obviamente, como você já ressaltou algumas vezes, né? São realidades diferentes, mas nos dá um norte, nos dá aí uma luz nesse farol para a gente saber que existe um caminho. E esse caminho não é mirabolante, não é com super tecnologias, é com o básico que funciona. Eu acho que isso é o maior... E não tem tanto investimento, né? Não tem dificuldade nenhuma. Não tem dificuldade tanto financeira, não tem dificuldade... Obviamente que é toda uma realidade. Vou deixar aqui bem claro, que é o pessoal não me detonar aí nas redes. Mas, para não ser cancelado. Mas o que ficou claro, assim, que me deu entusiasmo é que, tipo assim, é acessível. Essa realidade, ela pode ser acessível desde que a gente tome iniciativa, a gente quanto grupo. Não só o professor, não só o diretor, não só o político, não só o cidadão comum, mas todo mundo, todos esses agentes, todos esses atores juntos. Eu acho que, para mim, foi a maior lição que a gente teve dessa conversa. E eu queria agradecer a professora Viviane, eu queria agradecer ao Bruno de novo, eu queria agradecer você, nosso ouvinte, que ficou até aqui com a gente. Eu queria te incentivar, né, a procurar outros cases como esse, como da Coreia do Sul. O pessoal fala muito da Finlândia. Tem muito aí o exemplo aqui do Brasil, da gente, o pessoal de Sobral, o pessoal aqui de outros estados, outros municípios do Ceará, tem outros estados, enfim. Eu incentivo você a se incomodar com isso, a procurar esses cases que deram certo e adaptar a sua realidade e não se conformar com o que a gente tem hoje e sempre estar dando, mesmo que seja um passinho devagar e sempre, mas que você sempre progrida na sua realidade e também você pense como cidadão, como ele falou, a gente pegar esse sentimento de pertencimento da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa escola, das escolas dos seus filhos, enfim, da escola que você faz parte. Enfim, eu acho que esse é o grande ensinamento que a gente fica dessa conversa. E também acesse lá o site da Fundação Demócrito Rocha, fdr.org.br, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que a gente tem muitos cursos lá. Tudo isso aqui é feito, toda essa conversa é feita sobre educação, e lá a gente tem muito de educação. Então, eu acho que é isso. A professora Viviane quiser falar mais alguma coisa, Soleiman. Eu sempre quero falar. Na fala do Soleiman, né, ele falando que a nossa história é um livro, e eu falei de um episódio que a gente falou... Mentira, gente. Eu misturei as conversas. É de um curso que a gente está preparando na Fundação, que é Práticas Sociais de Leitura. Práticas Sociais de Leitura, olha que interessante. E lá a conteudista ela fala, né, que a nossa história ela é um livro. Todo mundo tem uma história para contar e daria um livro com certeza. Mas assim, meu recado final, primeiro agradecer, Joel, por esse tempo que a gente passou juntos e principalmente o Soleiman.
Eu fiquei assim sem olhar para ele diretamente, porque eu queria olhá-lo aqui na câmera. Mas obrigada, Soleiman. Foi muito, muito, muito bom mesmo conversar, te escutar. Como eu disse durante a nossa conversa, a hora eu ficava alegre, a hora eu ficava um pouco angustiada, porque é uma realidade bem diferente da nossa, mas esse teu recado final para mim vai ficar bem guardado, em negrito, itálico e sublinhado, de que é possível, que a gente está aqui para isso, para se incomodar, né? Eu acho que a gente tem que se incomodar, eu acho que a gente tem que ouvir, né? Como você exatamente falou e o Joel reforçou, escutar mais as pessoas, compartilhar mais essas experiências. Muitíssimo obrigada mesmo. Eu que agradeço. Um abração aos dois, a quem nos ouve ou vai ouvir, né? Eu acho que cada um tem uma responsabilidade como cidadãos de construir esse mundo melhor. Então, um abraço, agradeço aos dois e ao Bruno, que eu não tá vejo, vendo. e a todos que nos ouviram. É uma grande honra, uma grande alegria sempre. Que bom. Então é isso, Soleiman. Fica aí o nosso convite quando você estiver aqui pelo Brasil pra gente gravar um episódio aqui com você sentado aqui com a gente. Tá bom? Quem sabe, né? Um futuro próximo. E eu queria fazer o último convite a você, ouvinte, que acesse o nosso canal FDR lá no YouTube. E você que está assistindo, comenta aí embaixo a tua experiência de vida, o que você achou desse podcast, qual a sua crítica sobre o que a gente falou, o que você concorda. Então comenta aí, deixa nos comentários para a gente conhecer você, para a gente ter esse relacionamento e para a gente, além de conversar aqui, conversar também com você aí nos comentários, tá bom? Então é isso, tchau pessoal, até a próxima.